Olá pessoal, hoje nós vamos falar aqui um pouquinho das nossas crianças na escola, na família e com as mídias, com a questão da internet. E aqui não vai nenhuma crítica às redes sociais, elas estão aí. Elas têm, como tudo na vida, tem os dois lados, positivo e negativo. Tudo que é em excesso, tudo, acaba sendo prejudicial. Prejudicial para a visão, para a audição, para a saúde mental. Então, como é que a gente lida nesse século XXI com a questão das mídias sociais, a escola? A escola é um local de acolhimento. É um local onde as pessoas sempre foram e fizeram amigos, foram para colocar seus pensamentos, para aprender a viver em sociedade. E ali as pessoas têm os vínculos afetivos que levam para a vida, que se formam ali o grupo do ensino fundamental, o grupo do ensino médio, depois isso vai para a faculdade, depois vão levando os grupos sociais. É o momento em que a criança ela sai do núcleo familiar para começar a sua independência. A sua independência de saber, nossa, existe vida e eu faço parte de um mundo além do núcleo familiar, que é super, hiper, mega importante. De que forma? Continuar esse vínculo. Essa criança, ela precisa saber que ela tem pai, mãe, família. E a família é formada nos mais diversos modelos que nós temos hoje. 2 pais, 2 mães, né? Um pai e 2 mães e um pai, enfim, do jeito que for. Uma mãe sozinha, uma mãe solo, um pai solo, ok. Mas ela tem essa noção de que ela sabe onde ela pode confiar, com quem ela pode conversar, onde ela pode recorrer se ela precisar de alguma coisa. Mas é aí que entra a questão da família. Quantas famílias têm tempo para os seus filhos? Quantas famílias sentam com seus filhos pelo menos uma vez por semana? Eu diria que é pouco, mas vamos levar em consideração a vida corrida que temos, mas quantas vezes existe um diálogo na família com seu filho? Quantas vezes você dá a ele a oportunidade de falar do que está acontecendo na escola, do que ele aprende, da bronca que ele levou da professora e saber o porquê dessa bronca? E falar qual é o papel dele, qual é o papel do professor. É que ele é aluno e o professor é professor. Da mesma forma que ele é filho e você é pai e você é mãe. Então, existe uma hierarquia que é do mundo. O filho, ele precisa se sentir acolhido e precisa sentir que ele tem limite. E precisa sentir que ele tem hora para tudo. Porque na vida nós temos horas para trabalhar, o horário para trabalhar, o horário para estudar, o horário para dormir, o horário do almoço. E ele vai aprendendo isso com a influência e a orientação da família. A escola não vai passar para ele tudo isso. A escola vai colocar para ele lá a formação. Mas a educação vem de casa, vem do lar. Os vínculos afetivos que ele vai desenvolver lá são os que ele desenvolveu em casa. Se ele for uma criança respeitosa, que sabe ouvir, que sabe falar, que sabe... É porque os pais ensinaram que, olha, agora teu pai está falando, agora teu irmão está falando, agora é a conversa de adulto, agora, essas coisas. Esses pequenos detalhes que fazem a diferença vão acontecer também na hora da rede social. Ele vai saber, pela conversa dos valores da família, o que ele pode ver, como é que ele pode deduzir ali o que é certo e o que é errado. Quando eles têm a certeza do que a família está passando a ele, dos valores que para aquela família é certo e para aquela outra família pode não ser,
ele sabe que ele pode conversar com essa família, ele sabe que ele vai poder desabafar com essa família, com esse pai, com essa mãe, ou seja, quem for que está cuidando dele. E ali ele vai ser orientado. Até aqui você pode, até aqui você não pode, isso é certo, isso não é. Você gostaria que fizesse isso com você, você não gostaria. Desenvolver a empatia. Desenvolvendo a empatia, dificilmente essa criança vai ser uma criança desrespeitosa. Óbvio, nós estamos falando de uma maneira geral, mas existem casos e casos. Se eventualmente você começar a perceber que existem situações em que ele está expressando uma raiva maior, um comportamento muito agressivo, e isso começa lá com os brinquedos, nas brincadeiras, lá quando ele é bem pequeno. Ele destrói os brinquedos, ele quebra todos os brinquedos, ele arranca a cabeça dos bonecos, das bonecas. Hoje é muito difícil até, né, ter brinquedos assim, mas existe. Ele prefere atividades de muita agressividade. Ele quer sempre matar, bater. Opa, está na hora de ver o que está acontecendo. Da onde vem essa agressividade? O que é que está acontecendo? Então aí é a hora de procurar o trabalho do psicólogo, a psicoterapia. E quando às vezes isso não é feito, vai deixando passar, as coisas vão piorando. Porque ele vai achando que ele está certo. E os pais, por N razões, porque não tem o tempo, isso é normal, isso é da idade, não. Vamos observar os nossos pequenos. Existem crianças que jogam um gato da janela, um cachorro da janela, porque a mãe e o pai perguntam, porque eu queria ver se ele ia gritar. E a mãe e o pai acham, passa, isso passa. Não, isso não passa. O que está acontecendo? Vamos tratar da saúde mental desse pequeno. E é a família que é responsável. Porque isso pode acontecer, situações mais extremas, lá na frente. Lá na escola, no ensino fundamental ou no ensino médio. Mas ele teve uma família que poderia ter visto isso. Alguém dessa família, um tio, um padrinho, alguém deve ter visto. E quando não, e a escola teve uma forma muito observadora e chamou os pais, atente à chamada da escola. A família tem o dever de estar na escola. Olha, está acontecendo isso, procure ajuda. Não é tirando o filho de uma escola, indo para outra, que você vai resolver o problema. Você está transferindo porque você não assume que existe um problema com seu filho e precisa ser resolvido. E esse problema também é seu. Você vai passando para ele que ele pode... não deu certo aqui? Vamos para outra escola. Lá não vai ter reclamação. Vai ter. Existem crianças que rodam escolas do bairro, quando não do município. Eu fui diretora de escola e eu vi muito isso. Nós trabalhávamos para não fazer a transferência, mas trazer a mãe para descobrir o que está acontecendo, mãe. Vamos conversar, vamos falar sobre isso. E graças a Deus conseguimos muita coisa boa. Claro que tem mães e mães, pais e pais. Não, meu filho não tem nada. Ele levava e transferia para outra. Já era a quarta transferência em um semestre. Então o problema era a escola, né? O filho dele estava certo. E aí nós temos de tudo. Então, como é que é essa família? Qual é a dinâmica dessa família? E aí nós vamos fazer todo esse trabalho, óbvio, não só com a criança, mas com orientação a pais. Não adianta a criança estar em processo terapêutico e os pais não. Eu preciso de orientação aos pais e à criança. Vamos trabalhar o emocional dessa criança, a saúde mental dessa criança. O que está acontecendo? Pai e mãe precisa se trabalhar também. Não adianta eu trabalhar essa criança no consultório e essa criança voltar para o ambiente onde não está tendo suporte algum. Vai adiantar o quê? Nada. Um trabalho jogado. Então, eu deixaria hoje aqui uma reflexão. Como é que anda, na tua observação, você professor, você pai, mãe, irmão mais velho, padrinho, tio, com os pequenos? E os pequenos aí,
Não só os de 5, 6 anos, não. Vai até lá o final do ensino fundamental. Como é que anda essa relação com vocês? Você sabe o que é que teu filho, teu neto, ele segue nas redes sociais? O que ele vê no YouTube? Quais são as séries preferidas dele? Quantas horas ele deixa para ficar na rede social e quantas horas ele gasta para estudar? Quantas horas vocês conversam sem celular? O que você sabe da vida do seu filho? Você conhece os amigos do seu filho? Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se fez, curte, compartilha e se inscreve no canal. Até mais.